ok? Então vamos lá. A Mesopotâmia situava entre os rios Tigre e rio Eufrates, que atualmente é o atual estado do Iraque. A região da Mesopotâmia começou a ser ocupada há mais de 5.000 anos, tendo aí as primeiras grandes civilizações da região. Elas deixaram um legado cultural enorme, como a escrita, astronomia, arquitetura, matemática e os primeiros códigos de lei. Nós vamos falar mais para frente o Código de Hammurabi, as características do território e a ocupação da região. Mesopotâmia é uma palavra em grego que quer dizer terra entre rios. Por isso que nós falamos Rio Tigre e Rio Eufrates. Os primeiros povos a chegar na região foram os sumérios, por volta de 3.500 anos antes de Cristo. E depois tivemos outros povos, como os acadianos, os assírios, os caldeus, entre outros povos. Os rios Tigre e Eufrates causavam cheias e traziam grandes sedimentos para a região, fortificando a terra, proporcionando assim um desenvolvimento da agricultura. Os sumérios então começaram a construir canais de irrigação, diques e reservatórios para controlar as cheias da região e assim poder utilizar a água da melhor forma possível. Vamos falar sobre a economia e como ela se desenvolveu. A base da economia na Mesopotâmia era a agricultura e os povos cultivavam a cevada e o trigo, que era utilizado para fazer cerveja e pão. Cultivavam também outros alimentos, mas a base econômica, como disse, era a cevada e o trigo. As terras da região eram geralmente de propriedade do governo, que controlava as terras e distribuía ao povo para que trabalhassem em prol do governo. Com a irrigação e a utilização do arado, aumentou a produtividade, gerando excedentes, dando início aí ao comércio na região da Mesopotâmia. Outra atividade importante foi a domesticação dos animais, e os povos da Mesopotâmia conseguiram domesticar as cabras, os porcos, ovelhas e o gado, entre outros animais. Os povos da Mesopotâmia também dominavam a produção da cerâmica e trabalhavam o metal e a pedra, favorecendo aí a construção de casas mais resistentes. Os sumérios, os primeiros povos da Mesopotâmia. Os sumérios organizavam as cidades em forma de cidades-estados. As cidades tinham diversas construções, como as ruas, casas, pontes, portos, templos e palácios, além de muralhas para proteção. Com exceção dos templos e os palácios, o planejamento urbano não era muito utilizado e o núcleo urbano era separado do núcleo rural. Uma das cidades sumérias mais antigas e desenvolvida era Uruk, abrigava edificações gigantescas e uma acentuada vida urbana. Além de Uruk, havia outras cidades que se destacavam, como Ur, Nippon e Lagask. Poder político. Como era exercido o poder político nas cidades sumérias? Num primeiro momento, o poder político era exercido pelos sacerdotes, que eram conhecidos como patés, desempenhavam uma forma absoluta de poder e tinham o poder político, militar e religioso, e defendiam as leis em seu próprio interesse. Com o passar do tempo, em razões das disputas políticas ou de alianças, os poderes passaram para os reis. A partir de então, o centro político deslocou-se do templo para o palácio real, mas o poder do rei era determinado pelos deuses. Logo, a legitimação de seu poder deveria seguir as condições religiosas impostas pelos sacerdotes. A organização social. Como era a divisão social suméria? A divisão social seguia uma ordem rígida e determinava as funções que cada indivíduo deveria exercer. A população era composta pelos líderes políticos e suas famílias, funcionários públicos, sacerdotes, comerciantes e prestadores de serviços, camponeses e os escravos. Os homens livres nas cidades sumérias, tanto ricos quanto os pobres, tinham o direito de possuir bens. Já os escravos não possuíam direito algum. Na Mesopotâmia, a condição de escravo
poderia ocorrer dois motivos. Primeiro, por dívidas e segundo, por aprisionamento em guerras. A cultura suméria. Os povos da Mesopotâmia, além de ter o seu governo e seus códigos-leis, tinham em comum vários outros aspectos culturais e costumes. Destacamos aí a criação da escrita. Os sumérios criaram a escrita para controlar a circulação de produtos e os recebimentos. A escrita surgiu como tipo de sistema de contabilidade. Os primeiros símbolos da escrita eram pictogramas, desenhos figurativos. Com o tempo, a escrita passou a ser representada também pelos ideogramas e passou a ser chamada de cuneiforme. Então a escrita ficou conhecida como a escrita suméria cuneiforme, que era desenhos em formas de cunha. O sistema de numeração sumério era parecido com o dos romanos, que demonstrava os sumérios já demonstravam um conhecimento matemático. A criação da escrita possibilitou também o registro das atividades administrativas que ocorriam no palácio e nos templos. E quem desenvolvia o dom da escrita era considerado importante na sociedade e foram chamados de escritores.